A gente segue agora, né, falando um pouco mais sobre mercado. Deixa eu trazer aqui para minha tela nosso convidado, ele, Carlos Daltoso, chefe de análise da Eleven, chegando aqui na nossa programação. Muito bom dia para você, Daltoso. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. No dia mais complicado aqui um pouco para as bolsas locais. Exatamente, Daltoso, inclusive, né, queria trazer aqui um ponto para entender um pouco da sua visão. Eu sei que você cobre também bastante o setor de varejo e financeiro. Diante dessa última fala aí de Roberto Campos Neto, né, trazendo aí realmente uma possibilidade que o mercado não estava precificando muito em chegar a essa Selic a 14%, a gente sabe que isso pode, de certa forma, né, acabar atingindo um pouco mais esses dois setores, o varejo por um lado em relação ao consumo e o setor também financeiro em relação a possíveis inadimplências. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a essa fala aí de Roberto Campos Neto, se você acredita que pode trazer algum tipo de impacto e sua visão aí para esses dois setores. A fala trouxe já um impacto, né? A gente vê hoje as bolsas passando por uma realização mais forte, exatamente o setor de consumo, principalmente consumo e de construção civil, eu incluiria também, né? São dois setores que estão extremamente amassados aí pelo mercado, exatamente por conta desse ciclo de aperto monetário que a gente tem vivido. Mas hoje a fala do Roberto Campos Neto não trouxe nenhuma surpresa. Isso já estava na ata, inclusive, da última reunião do Copom, que a gente poderia ver ainda um aumento residual, né, para chegada aí no final de ciclo. Mas essa simples sinalização do final do ciclo de aperto monetário já trouxe um desempenho favorável no mês de agosto para as ações desses setores, né, principalmente de construção civil e de consumo. A gente viu Magazine Luiza, por exemplo, né, que é uma das queridinhas do mercado, subindo 60% apenas em agosto, mas ainda assim ela está 40%, 50% de registro, né, 40%, 50% de desvalorização ao longo do ano. Então, essa sinalização trouxe uma euforia para o mercado em agosto, mas agora a fala do Roberto Campos Neto frustrou um pouco as expectativas, mas, de novo, né, é um aumento residual que já estava previsto na última ata do Copom. 13,75%, 14% não muda muito a dinâmica para as companhias, né? Então a gente continua aqui otimista para o setor de consumo. E quais outros setores você tem visto aí como desafiador, né, em relação a esse cenário como um todo, né? A gente sabe muito que subida de juros acaba impactando também empresas de tecnologia, por um outro lado. Recentemente, eu até estava repercutindo aqui ontem, né? Estava lendo aqui um artigo onde a própria BlackRock, né, a maior gestora aí, comentou também desses desafios em relação a esses ativos de risco lá para os Estados Unidos, trazendo ali um enfoque mais para as commodities. Eu queria entender um pouquinho também da sua visão, se você acredita que esse seja um momento de cautela, não só lá fora, mas aqui no Brasil, ou não, nossos indicadores econômicos têm trazido uma mudança, talvez algo que possa ter um descolamento aí do nosso mercado. Nós já, desde o início do ano, já passamos por um momento de descolamento das bolsas globais, né, muito ancorado aí em commodities no primeiro momento, no primeiro semestre principalmente, né, e o setor financeiro também, que tem um peso relevante no Ibovespa e mostra um bom desempenho exatamente beneficiado desse ciclo de aperto monetário. As taxas, né, o Banco Central divulgou no início da semana passada os dados de crédito, né, ainda atrasados por conta da greve dos servidores do Banco Central, mas que mostram a tendência que a gente já viu nos resultados do segundo trimestre, crédito crescendo de maneira ainda muito forte, e o ciclo de inadimplência também no início ali, que traz uma certa preocupação com relação a risco-retorno dessas carteiras, principalmente, né, linhas de cartão de crédito, mas o setor financeiro tem, né, uma valorização forte ao longo do ano. E o que a gente viu ao longo do mês de agosto, principalmente, Paula, foi uma rotação ali dos setores, como eu mencionei, né, com a expectativa de proximidade do final de ciclo de aperto monetário e os índices de inflação também mostrando já um certo arrefecimento, setores que estavam extremamente amassados, né, com uma desvalorização forte,
acabaram passando por um efeito mola ali, né? Algumas empresas, principalmente, que apresentaram valorização muito forte. Tem outra dinâmica aí, especificamente também do setor de consumo, né? Que nós tivemos agora no mês de agosto também o aumento, né, do Auxílio Brasil de R$400 para R$600. Isso provavelmente uma parte desse aumento vai para o consumo, né? Então, como eu disse, a expectativa para o segundo semestre do consumo como um todo, que é um setor que não tem muito viés a mais de crescimento econômico, né? Com essa redução da inflação, o menor ritmo, né, de inflação, a gente deve acabar um ano com inflação menor do que nos Estados Unidos, por exemplo, né, e na Europa também. Então, a perspectiva do setor de consumo especificamente é muito forte, mas a gente viu essa rotação no mercado saindo um pouco de commodities e financeiro e indo mais para setores ligados a consumo, construção civil, que são beneficiados ali, né, por conta desse final de ciclo. E olhando lá fora, né, que foi o início da sua pergunta, a gente vive um momento extremamente complexo, né, com a economia global caminhando para uma recessão, a questão da crise energética na Europa também sem precedentes, ainda com muita desinformação ali do que pode acontecer. Então a gente está atento aí a todos esses pontos ali para trazer aí para as nossas análises também. Toso, quero trazer aqui para nossa conversa ele, Alexandre Cabral, chega já tossindo, a intimidade é difícil, né, Cabral? Vamos lá, Alexandre Cabral tem perguntas aí para o Daltoso, fica à vontade. O sócio deles é flamenguista, então é gente boa pra caramba. Você é flamenguista também, que nem teu sócio, né? Não, palmeirense, hoje temos a semifinal. Não vamos nos enfrentar na final da Libertadores, infelizmente. Beijo pro Rafinha já. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre a fala do Roberto Campos, eu acho que o detalhe não é a página 1, é a página 2 da fala dele. O que é a página 2 da fala dele? Ele fala, olha, a gente acha que vai subir mais 0,25 porque mão de obra está vindo acima do esperado e mão de obra está pressionando a inflação. Aí o que o mercado pensou? O mercado não está vendo, isso é uma opinião minha que eu queria saber se você concorda ou não e como a gente debateria isso. Eu acho que o mercado não está vendo queda da mão de obra. Está vendo mão de obra Caged contratando horrores. Então fica na página 2 dele. Ele pode até subir 0,25 e para, mas o detalhe é quando ele cai. Porque se Caged continuar contratando, a inflação de serviços continua alta. Não adianta que não vai arrefecer, não vai cair. Então essa queda que muita gente já falava em junho do ano que vem, daqui a pouco vai se falar para final de trimestre. Apesar que o Banco Central há 2 meses fala em taxa de juros alta por muito tempo. E o mercado não está comprando a ideia, pode ter comprado hoje. Eu concordo. Boa tarde já, né, Cabral? É um prazer estar aqui falando com você. Eu concordo, né? Acho que mais do que, como eu disse, a própria ata da última reunião já falava, né, em um possível aumento residual. E ele trouxe esse sinalizador da mão de obra agora, né, que é uma certa novidade, como se disse, olhando a página 2 ali. Mas o Banco Central fez um trabalho extraordinário ali na contenção da inflação, né? A gente tem, como eu disse, a gente pode terminar o ano com uma inflação menor do que a dos Estados Unidos, Reino Unido e países envolvidos. E, por outro lado, né, a comunicação continua confusa, né? Acho que um dos problemas dessa diretoria do Banco Central é essa comunicação confusa. E ele trouxe esse dado novo exatamente para confundir, né? Que confundiu ainda mais o mercado. Na ata do Copom também, na última ata divulgada, né, eles já tinham sinalizado que a inflação vai permanecer elevada por um bom período de tempo, né? Então eles já direcionavam o mercado a olhar inflação na meta em 2024, né? Daqui a 2 anos apenas. Mas a comunicação ainda é um ponto ali que eles precisam melhorar. E, de novo, essa sinalização de que um possível aumento de 25 pontos percentuais, né, residual já estava na ata, então esse ponto não foi novidade, mas essa observação aí com relação a custo de mão de obra, sim,
pode trazer já trouxe, né, um certo estresse aí para o mercado de renda variável principalmente. Tá certo. Daltoso, quero agradecer, muito obrigada, como sempre um prazer poder falar contigo, você, todo o time aí da Eleven também, abraços aí para o Rafi, fica aqui o convite para voltar em breve. Pode, é só convidar que estaremos aqui. Obrigado pelo convite e até a próxima.